Boa tarde, tudo bom? Nós hoje vamos falar a respeito do primeiro dos reinos cuja apresentação fizemos na aula anterior. Vocês se lembram? Nós falamos de 5 reinos e o primeiro reino que aqui nós vamos abordar é o reino Monera. E há uma razão para que a gente fale primeiramente do reino Monera. Porque os seres vivos do reino Monera estão há muito tempo no nosso planeta. São os primeiros seres vivos que reconhecidamente estiveram no planeta, que têm registros fósseis que a gente consegue identificar. A gente vai fazer uma comparação. Imaginar que todo o processo, toda a história da vida no planeta Terra, toda a história da própria Terra se resume a um ano. Então, a origem da Terra, nós vamos fixar no dia 1º de janeiro, 0 hora, 0 minuto, 0 segundos. Esses dados são bem interessantes. Só para vocês terem uma ideia, a vida, sem dúvida, ela acontece no planeta há cerca de 3 bilhões e 500 mil anos. Nesta comparação, a vida teria se iniciado em 29 de março. Olha só, nós estamos em março, nesta tarde, vocês estão assistindo comigo essa aula no dia 25. Então, nessa comparação que a gente está fazendo, toda a história do planeta Terra resumida a um ano, a vida ainda estava por iniciar. Esses organismos que começam essa jornada a 29 de março são organismos que, ao longo do tempo, eles desenvolveram muitas habilidades que eu admiro muitíssimo. Eu admiro pela antiguidade e pela capacidade de sobrevivência que eles têm. Eu costumo dizer que bactérias e cianofícias são mestres na arte da sobrevivência. E ouso dizer, organismos semelhantes aos que nós chamamos de Monera, se a gente encontrar vida fora da Terra no nosso sistema solar, e eu acho muito provável que a gente vai encontrar, e as formas de vida, certamente as mais primitivas, serão parecidas com as nossas bactérias e cianofícias. Dentro dessa comparação, vejam vocês, os dinossauros, eles aparecem em 12 de dezembro. As conchas, os moluscos formadores de conchas, eles apareceram em 17 de novembro. Veja como, durante este tempo, nós não tivemos organismos com tamanhos significativos. Eram organismos microscópicos. Os dinossauros, que apareceram há 250 milhões de anos, e se extinguiram, os grandes répteis, há 65 milhões de anos. Quando a gente faz a escala, tudo em um ano, os dinossauros desapareceram em 26 de dezembro, surgiram em 12 de dezembro, nessa escala,
e desaparecer em 26 de dezembro. E o homem? Nesta escala, o homem surge no dia 31 de dezembro, às 20 horas. Quando nós surgimos nesse planeta, o planeta já tinha passado por muitas mudanças e as transformações pelas quais o planeta passou tornou este planeta muito acolhedor para a existência do homem. E muito destas transformações resultaram do trabalho das bactérias. Os moneras, o que os caracterizam? Eles são organismos unicelulares. Aqui já comentamos sobre a simplicidade desses organismos, não é verdade? E esses organismos unicelulares têm uma estrutura intracelular, ou seja, a estrutura no interior da célula é muito simples. Tem um material citoplasmático, uma membrana que recobre esse citoplasma e uma proteção, uma parede e material genético. O material genético está no citoplasma, sem nada fazer a separação entre o material genético do citoplasma. Então, nós falamos que esses organismos são organismos anucleados, organismos sem uma membrana separadora, organismos que a gente chama tecnicamente como procariontes. E o tamanho desses organismos? Esses organismos são bastante pequenos. Um ponto da caneta. Esse ponto, se a gente fosse observar o tamanho desse ponto em relação ao tamanho de uma bactéria, o tamanho desse ponto é cerca de 1000 vezes maior que o tamanho de uma bactéria. Ou seja, na área desse ponto da caneta, teríamos aproximadamente 1000 bactérias aqui acomodadas com certa tranquilidade. A despeito deste conteúdo bem simples na sua estrutura, na organização, as bactérias elas têm formatos muito diversos. O formato das células bacterianas pode ser um formato arredondado, que a gente chama de coccus, formato esférico, coccus, formato alongado, que a gente chama de bacilo ou bastonete. Tem, como você pode observar aí, um formato espiralado. E as bactérias que têm esse formato espiralado são chamados de espirilos ou espiroqueta. Esse é o nome mais engraçado, espiroqueta. E tem bactérias em formato de vírgula, chamado de vibrião. Bactérias do tipo Coccus e bactérias do tipo Bacillus são mais comuns. Ao longo do seu conhecimento, você vai conhecer doenças que são causadas por bactérias do tipo Coccus, como, por exemplo, a pneumonia. A pneumonia é causada por um pneumococcus. Existem bacilos que causam doenças importantes.
A hanseníase é causada por uma bactéria desse tipo, uma bactéria em formato de bastão. Você está observando aí a bactéria causadora da hanseníase, que a gente chama popularmente de bacilo de Hansen. Você também está observando aí a bactéria causadora da tuberculose, o bacilo de Koch. Koch, Hansen, são pesquisadores que no século XIX descreveram essas bactérias como causadoras dessa doença. Antes do século XIX, e você sabe bem disso, não se conhecia as bactérias. Por quê? Porque, dado o tamanho diminuto delas, não enxergávamos, mas a partir do século XIX, com o microscópio, isso foi possível enxergar o formato, reconhecê-las e, a partir do reconhecimento, fazer classificação. E é importante porque, para que o combate às doenças causadas por bactérias seja feito, a primeira coisa é saber qual é a bactéria. E é a bactéria causadora da sífilis. Você está vendo na imagem, esta bactéria tem um formato espirulado, é um espirilo ou espiroqueta. Bactérias com formato de vibrião são menos comuns do que as bactérias do formato Koch, do formato bacilo. Esta bactéria que aí aparece é a bactéria causadora de uma infecção intestinal muito importante, chamado de cólera. Esse aí é o vibrião colérico. As bactérias podem ser parasitas de humanos, e aqui nós falamos de algumas doenças causadas por bactérias em humanos, doenças importantes, vamos falar mais depois, e são também parasitas de outros animais. O gado bovino, ele tem algumas doenças, inclusive a própria tuberculose é uma doença comum no gado bovino. Cães têm pneumonia e outras doenças de natureza bacteriana. Mas também essas bactérias são muito importantes porque elas causam doenças em plantas. Quando você consome um vegetal que tem bactéria, não é que você vai ser contaminado. Não, isso não acontece. Mas aquela bactéria se multiplicando naquele vegetal diminui a qualidade, diminui a aparência e diminui a produção e leva ao apodrecimento mais rápido. E é este apodrecimento responsável pelas perdas na agricultura causada pelas bactérias. Mas as bactérias, elas não são apenas parasitas. Elas, conforme falei, são muito habilidosas, muito capacitadas para a sobrevivência. Então, existem bactérias que são aeróbias, que conseguem viver na presença de oxigênio. Tem bactérias que são anaeróbias, bactérias que vivem em ambiente onde não tem oxigênio. Observe esse trecho desse vídeo que aí eu coloco, mostrando bactérias que vivem lá nas profundezas oceânicas. E essas bactérias que vivem se alimentam
vejam vocês, de asfalto. Veja o vídeo. E essas crostas, elas são ricas em elementos raros, né? Que são muito importantes para a indústria da tecnologia. Querem explorar há muito tempo, mas a tecnologia muitas vezes impediu. Agora estão começando a tentar mapear essas áreas para explorar melhor. Mais ao norte, a gente encontrou áreas onde você tem asfalto exudando do sedimento. Óleo, sabe? Só que não é um óleo muito líquido, assim, é um asfalto mesmo. E o interessante é que a montanha de asfalto ela é muito mais rica em organismos do que a área adjacente. O que nos faz pensar que alguns organismos usam esse asfalto como fonte de alimento, né, porque são hidrocarbonetos. Então existem bactérias que degradam esses hidrocarbonetos. E as bactérias, quando elas degradam, elas produzem mais bactérias, né? E essas bactérias servem de alimento para alguns organismos. Então, esse asfalto, no fim, acaba gerando também uma comunidade interessante, específica. Você vê como essas bactérias são capacitadas para a sobrevivência. O único recurso que lá existe é esse material oriundo do petróleo. Mas também existem bactérias que estão presentes nas profundezas oceânicas e essas bactérias, elas vivem no que nós chamamos de zonas hidrotermais, nas chaminés de vulcões que aparecem nas profundezas oceânicas. Of the Earth's crust are spreading apart. All along this vast network, volcanic eruptions give birth to new ocean floor. And molten rock deep under the seabed creates the scalding black smokers that stream from vents and chimneys. The birth of a chimney starts when molten rock far below the seabed heats up water circulating through the cracks. The hot water rises, carrying dissolved metals, such as iron, copper, and zinc, from deep within the crust. When this hot acidic fluid hits near freezing seawater, the metals come out of solution to form the rocky walls of the chimney. The geology and chemistry of the vents have changed little. Some of these chimneys tower as high as 15-story buildings. And though sunlight never reaches them, they are blanketed with life. It's part of this mystery about this environment is that you go through the really dark water where you don't expect to find much. And then suddenly you start seeing life, and it's life that's very beautiful because it is very bright and luminescent, and also very striking because it doesn't look like anything that we're used to. These worms harbor inside their bodies a remarkable source of food: tiny, single-celled bacteria. These microbes are able to produce food using hydrogen sulfide and other chemicals that flow around the chimneys. Each microbe is invisible to the naked eye, but when billions clump together, they appear like cottony webs draping the sea floor. As plants at the surface use the energy of sunlight, these microbes use energy stored in chemicals to grow and multiply. The larger creatures in this world either live off microbes within their bodies or prey on one another. Giant spider crabs. Então, nessas zonas hidrotermais que você viu no vídeo, os animais
que lá estão presentes, muitos deles vivem em associação com bactérias. Essa associação nós chamamos de simbiose, bio, vida, sim, comum, simbiose. Eles têm uma existência em comum. E essas bactérias fornecem para os animais matéria orgânica que elas produzem por meio de um processo chamado quimiossíntese. Por quê? Quimiossíntese? Porque não chega luz nas profundezas oceânicas. Então, não tem luz, não tem como fazer fotossíntese. Eles pegam essa energia, esse calor das fontes hidrotermais, das fontes de águas quentes, que é o que significa hidrotermal, e essa energia de calor vai ser usada para produzir matéria orgânica. Mais impressionante aí, isso é o fato de pesquisadores lá no Japão encontraram colônias bem desenvolvidas de bactérias vivendo abaixo do fundo do mar, além do término do mar, vivendo no interior de rochas que estavam abaixo do solo oceânico. Impressionante, não é verdade? Isso me leva a pensar que em Marte poderia ter bactérias desse tipo. Então é possível que mais adiante, quando explorarmos adequadamente de Júpiter, a gente vai encontrar vida semelhante às bactérias lá. Por quê? Porque esses organismos são muito capacitados. Essas bactérias que vivem nas profundezas são, então, bactérias do tipo anaeróbias, vivem na ausência de oxigênio. E as bactérias que vivem à superfície, em contato com oxigênio, não só vivem, como são capazes de utilizar o oxigênio para realizar reações químicas de transformação de energia. E existe dentro do reino Monera as cianobactérias que você está vendo aí na imagem. Esta cor esverdeada das cianobactérias deriva de quê? Então, pergunto para o Yuri, pergunto para o Miguel. Miguel, Yuri, essa cor verde, qual é a causa? Perfeito. Clorofila. Significa, então, que essas cianobactérias, elas são capacitadas para realizar fotossíntese, utilizar a luz para produzir alimento. Obviamente, essas bactérias, elas são aeróbias. As bactérias que fazem quimiossíntese, as bactérias que fazem fotossíntese, são bactérias autotróficas. Mas existem aquelas bactérias que são heterotróficas. Essas bactérias que são heterotróficas, que são inclusive a maioria, elas podem ser decompositoras ou parasitas. A maioria é decompositora. E essas bactérias decompositoras realizam um trabalho fantástico. Porque essas bactérias, elas vão permitir que a matéria presente nos seres vivos possa ser reciclada
possa ser reutilizada. Nós vivemos em um planeta de recursos limitados. A ação das bactérias torna disponível para a vida os recursos do planeta que alguém anteriormente utilizou. Bactérias são decompositoras, essa é uma atividade ecologicamente importantíssima. Só existem dois grupos de organismos decompositores: as bactérias e os fungos. Os fungos surgem depois. Mas, durante muito tempo, somente as bactérias faziam o trabalho de decomposição no planeta, de reciclagem da matéria. Ainda hoje, somente as bactérias fazem o trabalho de aproveitamento, de transformação do nitrogênio. Nenhum ser vivo no planeta é capaz de pegar o nitrogênio da atmosfera, transformar esse nitrogênio para que ele possa ser convertido em proteínas. Só as bactérias fazem isso. E esse é um trabalho importantíssimo, porque todos os seres vivos dos outros reinos precisam, para construir seus corpos, de proteínas. Então, o início é com o trabalho das bactérias. Esse trabalho das bactérias de transformação de nitrogênio em compostos que possam ser transformados em proteínas foi um estudo muito precioso de uma cientista que nasceu na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia, porque hoje é República Tcheca, República Eslováquia, chamada Johanna Dobereine. Essa cientista veio relativamente cedo para o Brasil. E aqui no Brasil, ela fez um trabalho admirável, estudando bactérias que participam desse processo de fornecimento de nitrogênio para as plantas, para que as plantas possam produzir suas proteínas. Ela trabalhou principalmente com soja, com bactérias que vivem no interior de soja, que vivem no interior das raízes de soja. Essas bactérias, Miguel, são bactérias simbiontes com a soja. E o que elas fazem? Elas fornecem para a soja substâncias com nitrogênio que a soja pega e converte em proteína. E aí a soja pode se desenvolver. Se não existissem essas bactérias, para plantar soja, o Brasil teria que gastar bilhões de reais importando fertilizantes nitrogenados. E ela descobriu, a doutora Johanna Dobereine, que aparece aí na imagem, essas bactérias, e os estudos dela levaram ao desenvolvimento de técnicas que permitem que, hoje, quando a gente vai plantar soja, cada semente de soja, ao ser colocado no solo, já recebe a bactéria para produzir o nitrogênio que a plantinha que vai surgir dessa semente tenha ao seu dispor. Trabalho fantástico. Ela estudou inicialmente um grupo de bactérias chamado Azotobacter. Então, ela descobriu que as bactérias desse tipo são fábricas naturais de adubos nitrogenados. E quando eu faço uma justa homenagem a essa pesquisadora,
esta mulher admirável que permitiu que a cultura de soja se instalasse no Brasil a partir desse tipo de estudo, e hoje o Brasil é o maior país exportador de soja. Brasil e Estados Unidos são os principais produtores mundiais, e o trabalho dela tem esta relevância. E as bactérias têm para a soja, têm para a cultura da soja esta importância. Então, nós já falamos que bactérias podem ser decompositoras, podem ser parasitas, tem bactérias simbiontes, tem bactérias que são aeróbias, tem bactérias que são anaeróbias. Então, nós queremos falar um pouquinho a respeito de bactérias que são importantes para a alimentação dos humanos. A alimentação dos humanos. O queijo é um produto da atividade bacteriana, de bactérias chamadas de lactobacilos, bacilos do leite. O queijo vem do leite que foi coagulado por bactérias que estavam lá vivendo, que foi fermentado por bactérias que estavam lá vivendo. Então, a gente pega o leite, junta a bactéria, ocorre a fermentação, a chamada fermentação láctica, e aí temos, inicialmente, a coalhada. Essa coalhada vai dar origem a outros derivados. Mas existem outros alimentos. Vinagre, por exemplo. O vinagre depende de bactérias que transformam o álcool no ácido acético, que é o vinagre. Então, os queijos e iogurtes são exemplos. Bactérias também são produtoras de medicamentos. Medicamentos que a gente utiliza para doenças causadas por fungos, às vezes por bactérias. Agora, para a natureza, a importância maior, sem sombra de dúvida, é o processo de decomposição que elas realizam. As bactérias que têm essa incrível capacidade de sobrevivência na água, no ar, no solo, em locais frios, em locais quentes, em locais com temperaturas absurdamente altas, como lá nas profundezas oceânicas, elas vão aonde os humanos nunca irão. Essas bactérias, elas têm outra habilidade, que é a da reprodução rápida. Uma bactéria, ela leva em torno de 20 a 30 minutos para gerar outra bactéria, num processo que nós chamamos de bipartição, que aí aparece uma bactéria. Ela inicialmente duplica o seu material genético, depois ela se distende, cria uma divisória de parede e depois se separa. Isso leva pouco tempo. E também, às vezes, as bactérias realizam um processo parecido com o que nós chamamos de reprodução sexuada, que é a conjugação. Uma bactéria se aproxima de outra bactéria e elas são capazes de trocar material genético. Isso faz com que bactérias trocando materiais genéticos ganhem variabilidade, tornam-se diferentes, porque esse processo que aí aparece de bipartição é um processo assexuado e não gera variabilidade.
As bactérias que surgem por bipartição são bactérias iguais entre si. Para que surja a diferença, tem que ocorrer ou mutação ou troca de material genético por conjugação. Então, esses seres vivos que estão presentes há tanto tempo no planeta, eles certamente vão continuar muito tempo no planeta ainda, porque são, repito, extremamente capacitados para sobreviver, onde outras espécies não sobrevivem. Fazem de tudo. O que for necessário fazer para sobreviver, para reproduzir, essas bactérias fazem. Só para terminar, bactérias estão presentes no nosso corpo, no meu corpo. Tem bactérias na minha boca, bactérias que estão, nesse momento, associadas aos meus dentes, se eu não cuidar delas, posso ter cárie. Bactérias na minha saliva, na minha pele, toda essa camada morta de células, ela é alimento de bactérias. Bactérias têm ao longo do meu tubo digestório. Bactérias, inclusive, que auxiliam, estando lá presente no processo de digestão, na formação das fezes, que produz vitaminas para que eu possa estar bem. Essas bactérias que vivem no intestino, elas inclusive controlam bactérias nocivas. Existem colônias e colônias de bactérias que estão dentro do meu corpo, são bactérias do bem. E essas bactérias que são do bem, elas inclusive, boa parte das vezes, quando a gente está sadio, como vocês estão, como eu estou nesse momento, nós temos essas bactérias controlando as bactérias do mal. Quando a nossa imunidade diminui, muitas vezes é porque essas colônias de bactérias do bem diminuíram por alguma razão. Vejam vocês que é um grupo muito capacitado. Eu realmente admiro, eu tiro meu chapéu para esse grupo. Tchau.